Amém. Bom, hoje eu vou continuar numa série que eu comecei a pregar, falar semana passada, a respeito dos 10 mandamentos. Na verdade, hoje eu vou falar a respeito do primeiro mandamento. Semana passada eu meio que dei uma introdução. Eu acho que foi importante, porque muitas vezes quando nós olhamos, por exemplo, até para os 10 mandamentos, a gente muitas vezes tem um olhar de um Deus mau, de um Deus legalista, de um Deus que quer impor regras, de um Deus que, puxa, que Deus chato é esse, que quer nos privar de ter prazeres nessa vida e quer nos privar de fazer coisas que nós gostamos de fazer, mas na verdade a ideia não é esta. Os mandamentos não foram estabelecidos por causa disso, as leis de Deus não foram estabelecidas por causa disso, pelo contrário, na verdade as leis e os mandamentos são na verdade, é uma carta de amor de um pai para filho, e foi exatamente o que nós falamos na semana passada, né? Os mandamentos é uma carta de amor de Deus para mim e para você, porque o desejo de Deus é que eu seja feliz, o desejo de Deus é que você seja feliz, que você viva o melhor nesta terra. Então, na verdade, Deus dá algumas orientações, né? Se você andar por esse caminho, você vai ser feliz. Se você andar por este caminho, você vai enfrentar problemas na sua vida, né? Não é o melhor você andar por aqui. Então, na verdade, é um pai, são conselhos de um pai. Nenhum pai quer ver o seu filho sofrendo, o seu filho chorando, e não é o desejo de Deus para mim, para você. Então é sobre isso que nós estamos falando, né? E hoje nós vamos falar no primeiro mandamento, né? E que é: não terás outros deuses. Mas o título que eu dei para essa mensagem, essa primeira mensagem aqui, é: os deuses que servimos. Nossa, Gui, servimos deuses. Quero que você me acompanhe e talvez você vai identificar aí alguns deuses que você tem colocado aí na sua vida. Então, eu quero ler com vocês Êxodo capítulo 20, dos versículos 1 até o 3. Então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Amém. Vamos orar. Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra. A minha oração é que o Senhor venha falar conosco nessa noite, venha falar aos nossos corações. Nós viemos aqui não apenas por uma reunião, não apenas por uma religião, mas viemos aqui porque estamos sedentos para ouvirmos a voz do Senhor. Precisamos ser tocados pelo Senhor, ser transformados pelo Senhor. Pai, vem falar conosco nessa noite. Que a tua palavra venha nos tirar da nossa zona de conforto, venha nos confrontar, Pai, trazer mudança nas nossas vidas. Nós abrimos os nossos corações nesta noite para ouvirmos a tua voz, Pai. Usa minha vida como boca, como profeta do Senhor neste lugar, Pai, para que aquilo que está no coração do Senhor seja derramado sobre os nossos corações nesta noite, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Podemos aplaudir a Deus. A palavra de Deus é maravilhosa. Amém. Olha só, quando nós lemos a princípio isso aqui: não terás outros deuses, a princípio para nós parece algo que não seria um problema, porque parece distante da nossa realidade, pelo menos para nós que temos uma religião como a nossa, que temos uma igreja assim, e a gente pensa: não, Gui, eu não tenho outros deuses, eu adoro apenas um Deus, eu acredito apenas em um Deus, o Deus da Bíblia, o Deus de Israel. Eu não tenho problema com isso. Então este primeiro mandamento é tranquilo para mim. Na verdade, quando Deus fala isso aqui através de Moisés com aquele povo, ele fala porque justamente era algo extremamente comum naquela época, né? As pessoas, os povos daquela época, eles tinham muitos deuses. Eles tinham Deus para tudo quanto é tipo de coisa. Tinha o Deus da fertilidade, o Deus da chuva, o Deus do sol, o Deus da beleza. Eles tinham, para cada coisa eles tinham um Deus. Eles adoravam muitos deuses, né? Então quando Deus fala: olha, não tenha outros deuses, então para eles era
era algo muito comum, porque eles tinham outros deuses, né? Agora a gente ouve isso aqui, a gente pensa, não, Gui, para nós não é uma realidade, né? Nós não somos politeístas, a gente não tem um bando de Deus, a gente acredita num Deus só e tá tudo certo, já tá bom, não preciso de um monte de Deus. Mas o problema é que algumas vezes a gente se confunde, a gente tem uma interpretação errada do que seria ter outros deuses, porque a gente olha muitas vezes para a história, a gente olha para aquele povo e a gente vê, por exemplo, eles construindo altares, a gente vê eles fazendo deuses, até estátuas de madeira, e adorando, se prostrando diante de estátuas, de ídolos, de outros deuses, e a gente pensa, puxa, eu não faço isso, então ter outros deuses é somente isso aqui, então já que ter outros deuses é isso aqui, então eu não tenho outros deuses, eu acredito apenas em um Deus. Mas o problema é que não é exatamente isso, os tempos mudaram, as coisas mudaram, e eu ouso dizer para você que nos dias de hoje, mesmo dentro da igreja, muitas pessoas que acreditam que servem a apenas um Deus, que acreditam apenas em um Deus, na verdade tem muitos deuses que vão sendo estabelecidos em sua vida. Nossa, Gui, o que é isso? Como é que pode uma coisa dessa? Martinho Lutero disse o seguinte: naquilo que você apoia o seu coração, aquilo se torna o seu Deus. Ai, que problema. Então agora eu estou começando a entender. Então não é só se eu fizer uma escultura então e me prostrar então diante de um outro Deus, então não é só se eu declarar com a minha boca que eu tenho outros deuses, então é que eu tenho outro Deus. Então se algo tomar o meu coração, se algo então for mais importante do que Deus na minha vida, então quer dizer que aquilo lá virou um Deus na minha vida. É exatamente isso. E muitas vezes, por causa das circunstâncias, por causa do mundo que nós vivemos, né, as pessoas elas correm loucamente, trabalham loucamente, lutam loucamente para conquistar, para avançar, para ter coisas, pessoas, relacionamentos, avançar na vida. E muitas vezes estas coisas, pessoas, relacionamentos, posições, poder, tudo isso vai se tornando deuses na vida das pessoas. Todas estas coisas vão entrando na frente de Deus na vida destas pessoas sem perceber. E eu acredito que no tempo que nós estamos vivendo é algo sutil que o diabo muitas vezes tem trabalhado, e as pessoas vêm à igreja, elas vêm no culto, elas ouvem a palavra e elas confessam com a sua boca e dizem, não, eu tenho apenas um Deus, eu acredito no Deus da Bíblia, eu sirvo a esse Deus de Israel aí, eu acredito que Deus criou o céu, a terra, todas as coisas, me criou, e eu ando com esse Deus todos os dias. Mas muitas vezes altares têm sido estabelecidos nas nossas vidas, deuses têm sido colocados através de tantas coisas, e muitas vezes a gente não percebe, mas muitas vezes coisas são mais importantes do que Deus, pessoas são mais importantes do que Deus, muitas vezes o trabalho é mais importante do que Deus, muitas vezes a conta do banco é mais importante do que Deus. Tudo aquilo que se torna mais importante do que Deus se torna um Deus na minha vida. Será que eu tenho deuses, eu adoro outros deuses ou não? Ou será que eu só adoro um único Deus? Quando a gente fala sobre isso, a gente fala sobre idolatria, sobre ídolos, mas isso eu vou falar um pouco semana que vem. Agora, o que é que Deus está falando aqui nesse primeiro mandamento? O que é que Ele está querendo falar com essas pessoas? Olha, não adorem outros deuses, não tenham outros deuses. O que é que Deus está querendo? Qual que é a mensagem que Deus está querendo levar para aquelas pessoas? O que é que Ele está querendo falar com aquelas... Será que Deus é um Deus egoísta que está falando, olha, eu quero vocês só para mim, porque eu sou egoísta, não quero compartilhar vocês? Qual será que foi a intenção de Deus falar isso? O que será que Deus estava tentando comunicar com aquelas pessoas? Eu coloquei aqui duas coisas, 2 pontos, e é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. A primeira coisa que eu acredito que esse mandamento quer nos revelar é, em primeiro lugar, a identidade de Deus, quem Deus é, mas também sobre a fidelidade, a nossa fidelidade a Deus. Então, 2 coisas que esse mandamento não terá os outros deuses, eu acredito que está falando para nós que, em primeiro lugar, Ele é o único Deus e o único a ser
adorado. Então, está falando sobre quem Deus é e está falando, na verdade, qual é a nossa função. Nós devemos ser fiéis a este Deus, já que Ele é o único Deus. Então, eu quero começar falando com vocês um pouquinho sobre essa identidade de Deus. Quem é esse Deus? Se Ele é o único Deus, se Ele é o Deus a ser adorado, quem é esse Deus? Êxodo 20, eu vou ler de novo, versículos 3 e 4, diz assim: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Uma das coisas interessantes que tem aqui na Bíblia é que quando Deus vai falar dele, geralmente o nome que ele usa para falar dele é Yahvé, Jeová. E muitas outras pessoas que citavam o nome de Deus na Bíblia não usavam este nome, até por respeito, tinham um grande respeito, não tinham nem coragem de falar o nome de Deus, então usavam outros nomes para chamar Deus. A gente vai ver muitos textos, por exemplo, quando vai se referir a Deus, pessoas falando Senhor, Adonai, para mencionar Deus, mas não chamando Deus pelo nome de Deus, Yahvé. E qual que é o significado desse nome? O que esse nome quer dizer, né? Primeiro, olha só, Deus, quando ele aparece lá para Moisés, ele vai falar com Moisés lá na sarça, lá ardente, ele se apresenta com esse nome, ele fala, olha, eu sou o Deus, eu sou Yahvé. Ele diz o seguinte, em Êxodo 3, versículos 13 e 14, disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel, e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome, que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Aqui o eu sou o que sou é Yahvé. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Então a tradução do nome de Deus no original, Yahvé, Jeová, é eu sou o que sou. É usado como título para Deus a indicar que ele realmente existia. Também se diz eu sou aquele que é, ou eu sou o existente. Este nome fala sobre a autoexistência de Deus, este nome fala sobre a autossuficiência de Deus, este nome fala sobre a existência eterna de Deus. Quando Deus fala para Moisés, olha Moisés, você vai lá, eu vou te enviar a Faraó para que o povo de Israel, para que Faraó deixe o povo de Israel sair lá do Egito. E aí Moisés fica desesperado, porque ele era apenas um gago, e ele fala, Deus, mas eu vou chegar lá diante de Faraó e eu vou falar lá, olha, Deus falou para mim que é para eu vir aqui trazer uma mensagem para você deixar Faraó, o homem mais poderoso do Egito, deixar o povo de Israel ir embora. Mas quem que, eu falo para ele, quem que me enviou? E aí Deus usa este nome, diz assim, olha, diga para ele que o Yahvé, o eu sou o que sou, te enviou. Fale para ele que o eu sou te enviou. E o que é que isso na verdade representa? O que é que isso quer dizer? O que é que Deus é? Porque a gente pode fazer essa pergunta, tá? Eu sou o que sou. Eu sou o que sou o quê, Gui? Eu sou o que sou, tá? É o que é. Existia, que é, vai ser, que existirá, que existiu. O que é que Deus estava querendo falar? Qual que é a mensagem? Qual que é o significado? Por que é que Deus, o nome de Deus é esse aqui? Por que Deus não colocou alguma outra coisa? E tem uma explicação para isso. Eu não sei se você sabe, mas Deus, ele tem vários nomes. Na Bíblia a gente vai ver em vários lugares Deus sendo apresentado com nomes diferentes. Na verdade, quando Deus está falando para Moisés, olha Moisés, eu sou o que sou, Deus estava dizendo para Moisés, Moisés, fique tranquilo, porque na verdade quando você for lá diante de Faraó, o eu sou vai estar com você. Eu sou o que? O eu sou o que você precisar, Moisés. Se você precisar de um Deus que vai batalhar a tua batalha, eu sou essa pessoa. Se você precisar de um Deus que vai guerrear por você, eu sou essa pessoa. Se você precisar de um Deus que vai levantar a mão e vai lutar com Deus, eu sou essa pessoa. Então, o eu sou, na verdade, significava muitas coisas. E quando nós olhamos os nomes de Deus na palavra de Deus, a gente começa a entender o porquê é que Deus se intitula como o eu sou.
sou, Ele é muitas coisas, e na verdade Ele é tudo o que nós precisamos. Quando Ele está dizendo para o seu povo, quando Ele está dizendo para Moisés, olha, o eu sou, Ele está dizendo, eu sou tudo o que você precisa que eu seja na sua vida. Se nós formos olhar, por exemplo, na Bíblia, os nomes de Deus, a gente vai encontrar muitos nomes. Jeová Jirê, que é o Deus da provisão, lá em Gênesis 22, quando Abraão vai sacrificar seu filho Isaque, momento extremamente difícil ali, e ele sobe lá para sacrificar o seu filho, e um ato de fé, porque ele não podia ter aquele filho, ele recebe a promessa, e ele está ali em obediência para sacrificar o seu filho, mas Deus trouxe provisão naquele momento. Ele olha para trás, está ali um carneiro, e Deus proveu ali, e o nome que é usado ali nessa passagem, lá em Gênesis 22, 13 e 14, é Jeová Jirê, o Deus da provisão. Abraão não tinha uma saída ali, ele iria sacrificar o seu próprio filho, porque ele não tinha um animal ali para sacrificar e para entregar, mas ali o que ele precisava, Deus estava ali suprindo o que ele precisava naquele momento. O Jeová Jirê, o Deus da provisão, estava ali. Então, na verdade, os nomes de Deus vão nos mostrar exatamente isso. Deus vai ser o que a gente precisa que Ele seja no momento que a gente precisar. Jeová Nissi, Deus é a nossa bandeira. Jeová Rafa, o Deus que sara, que cura. Jeová Elohim, Deus Altíssimo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. Jeová Roi, o Senhor é o meu pastor. Jeová Shammah, o Senhor está aqui. Jeová Sabaoth, Senhor dos exércitos. Então, na verdade, queridos, eu coloquei vários versículos aqui, mas não vou ler para vocês, para não ficar cansativo. Olha só, o que o nome de Deus, na verdade, representa é exatamente isso. Deus, Ele é aquilo que nós precisamos. O quê? Tudo, em algum momento que você precisa, que o médico olhar para você e falar assim, você não tem chance, você está desenganado, mas nós temos um Deus que Ele é o Jeová Rafa, aquele que nos sara. Então, em Deus eu tenho tudo que eu preciso. Mas agora a economia, mas isso e aquilo, mas eu fui mandado embora do meu emprego, eu estou desesperado, mas eu sirvo a um Deus que é o Jeová Jirê, o Deus da provisão. Mas o inimigo se levantou, mas agora eu sirvo a um Deus que é o Deus da paz, eu sirvo a um Deus que é um Deus dos exércitos. Na verdade, tudo que eu preciso eu tenho neste Deus. Por isso que na verdade Deus está falando com aquele povo, está falando para mim e para você, não adore, não tenha outros deuses. Não é porque Ele é um Deus mau, mas na verdade Ele estava dizendo para mim e para você, vocês não precisam, porque tudo que vocês precisam, vocês encontram em mim. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. É uma questão de perspectiva. Às vezes a gente olha e pensa, mas que Deus malvado. Não, na verdade é o contrário disso. Não terás outros deuses. Deus estava dizendo, olha, vocês não precisam. As pessoas ficam caçando, elas acham que precisam de tantas coisas. Ela precisa disso para ter paz, ela precisa daquilo para ter paz, ela precisa de uma pessoa, ela precisa de um trabalho, ela precisa disso, precisa daquilo. E Deus estava dizendo, não, vocês precisam de mim, porque se vocês tiverem a mim, vocês têm tudo o que vocês precisam. Eu sempre digo aqui, eu vou repetir nessa noite mais uma vez, perca tudo na tua vida, mas não perca Deus do teu coração. As pessoas nos deixam, pessoas vêm e vão. Trabalho, o chefe te manda embora, hoje você está ganhando muito bem, está feliz no teu trabalho, você foi promovido, amanhã você chega de manhã lá, o chefe fala, está aqui a tua conta, passa lá no RH para acertar a tua conta, e você é pego de surpresa. Mas deixa eu te dizer uma coisa, em Deus nós temos tudo o que nós precisamos. Ele nunca nos desampara, Ele sempre vai ser a nossa provisão, Ele sempre vai nos curar, Ele sempre vai ser a nossa paz, Ele sempre vai à nossa frente, Ele sempre vai nos libertar, Ele sempre é por nós. Então, na verdade, queridos, perca tudo, perca amigos, perca trabalho, perca emprego, perca qualquer coisa, só não perca Deus, porque nele nós temos tudo o que nós precisamos. Então é isso que Deus estava falando em primeiro lugar quando Ele está falando com aquele povo, não terás outros deuses. É porque Ele estava dizendo, não precisa, eu sou tudo que vocês precisam. E é isso que nós precisamos saber. Às vezes a gente fica buscando tantas coisas, porque a gente pensa que alguma coisa vai nos fazer felizes, alguma pessoa vai. Se você colocasse Deus em primeiro lugar na sua vida, você ia ver que a alegria não estava naquela coisa que você estava achando, que a realização, que a satisfação não estava naquela coisa que você achou que estava em Deus.
você consegue entender que em Deus você consegue ser completo, você consegue ser satisfeito, você passa a ser feliz, mesmo não vivendo muitas vezes em momentos bons, muitas vezes enfrentando dificuldades, você está feliz. Por quê? Porque você tem Deus, e se você tem Deus, você tem tudo o que você precisa. Acredite nisso. É por isso que crente é um povo tudo doido, porque as pessoas olham e falam assim: mas está passando essa tempestade aí, está feliz? É porque eu tenho tudo o que eu preciso, eu tenho Deus no meu coração, Ele é minha paz, Ele é minha alegria, Ele é meu sustento, é Ele que me encoraja todos os dias, é Ele que me levanta todos os dias, a alegria dele que me dá força para caminhar todos os dias. É por isso que eu estou aqui de pé. Eu não estou de pé não por causa das circunstâncias, não, eu não vivo por aquilo que eu sinto, eu vivo pela fé. Segunda coisa que acredito que Deus estava falando aqui: não terás outros deuses. Ele está falando a respeito de fidelidade. Sirva um Deus, não sirva outros. No mundo que nós vivemos, falar de fidelidade é até difícil, porque as pessoas não são fiéis. Marido não é fiel à esposa, esposa não é fiel ao marido, amigo não é fiel a outro amigo, amiga não é fiel à amiga. O chefe não é fiel no emprego, o funcionário não é fiel ao chefe, o chefe sai, o funcionário pega a caneta bonita do chefe, o chefe sai, o funcionário sai meia hora antes, porque já que o chefe não está vendo, as pessoas não são fiéis, no geral não são fiéis. Então, quando a gente fala de fidelidade, é difícil muitas vezes de a gente compreender Deus exigindo fidelidade, né? Se eu não sou fiel a nada, por que é que eu vou ser fiel a Deus? Salomão parece que entendeu bem esse mandamento quando ele escreve lá em Provérbios 3, de 1 a 7, ele diz assim: filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, do teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Porque não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Então olha só, aqui está falando de mandamento, de obedecer mandamento. Guarde os mandamentos. Aqui o texto, esse provérbio de sabedoria está nos dando primeiro, antes de qualquer coisa, algumas instruções. Então eu coloquei algumas instruções que o texto está falando aqui. Primeira coisa, olha, não esqueça os meus ensinos, não esqueça os meus ensinamentos. Segunda coisa, guarda no coração os meus mandamentos. Guarde os mandamentos no teu coração. Não deixe de lado a benignidade e a fidelidade. Olha só, a fidelidade não deixe de lado. Escreve estas coisas no seu coração. Não confie em você, confie em Deus. Se você ler o texto, você vai ver que é isso aqui que está falando também. Não confie em você, meu filho e minha filha. Confia em Deus. O homem é mau, o coração do homem é mau, é pecaminoso, é enganoso. Se a gente confiar no nosso coração, a gente vai para o lugar que a gente não gostaria de ir muitas vezes. Confie em Deus. Em tudo que fizer, todas as escolhas, decisões, coloque Deus à frente. Ele vai endireitar, falar a sua vereda, os seus caminhos, a sua vida. Na verdade, Deus vai consertar os nossos passos. Deus vai consertar a nossa vida. Deus vai consertar os nossos caminhos, né? Falando de fidelidade, ele fala aqui de fidelidade, de ser fiel, de guardar os mandamentos. Ele dá algumas instruções, e a gente vai ver que estas instruções, e o fato de uma pessoa ser fiel, o fato de uma pessoa seguir as orientações de Deus, o fato de uma pessoa pegar estes mandamentos, guardar no coração e realmente obedecer aquilo que Deus está falando, seguir as orientações de Deus, a gente vai ver que frutos vão ser dados, a gente vai ver que coisas vão acontecer na vida dessas pessoas. Agora, o que a gente vê aqui no texto é que isso aqui só acontece, esses resultados eles só vêm se antes as instruções são seguidas, se antes realmente a gente observa
observa os mandamentos, se antes a gente guarda no coração os mandamentos, se antes a gente tem o nosso coração alinhado com o coração de Deus, se antes a gente faz a vontade dele e não a nossa. O problema é que muitas vezes a gente faz tudo o contrário disso e a gente deseja viver os resultados que a palavra diz que nós podemos viver, mas não funciona assim. Então, quando está falando de fidelidade aqui, está falando, olha, a fidelidade na verdade vai trazer resultados na sua vida. Deus tem promessas para você, Deus quer fazer coisas na sua vida, Deus tem planos para você, mas o que vai te levar a viver estas coisas é a tua fidelidade, é se você realmente olhar para Deus e dizer, olha Deus, a minha vida está aqui, eu quero andar com o Senhor, eu quero seguir os teus mandamentos, os princípios da tua palavra, e aí então você vai viver aquilo que a palavra diz que você pode ver. No texto aqui, em poucos versículos que nós lemos, diz assim, aqui são as consequências, os frutos, anos de vida e paz serão acrescentados. Quem quer ter muitos anos de vida e anos de paz? Então, pega os mandamentos e guarda no coração, seja fiel a Deus, e você vai viver isso aqui. Deus vai endireitar o seu caminho. Quem quer que Deus pegue? Às vezes a vida está meio torta, as coisas não estão acontecendo do jeito que você queria, parece que a vida está meio bagunçada. Quantos que não queriam que Deus pegasse e endireitasse a tua vida, endireitasse os teus caminhos? Todos nós queremos. Deus, pega a minha vida, meu Pai, faz alguma coisa, muda a minha história. A gente ora isso, mas então antes disso acontecer, fidelidade. Não depende apenas de Deus, depende de mim, de você. Pega os mandamentos, pega aquilo que Deus falou comigo, com você, guarda no teu coração, e aí então Ele vai fazer isso, Ele vai endireitar o meu caminho e o teu caminho, guia os nossos passos, Ele vai guiar os nossos passos. Não sou eu que tomo as minhas decisões pelas minhas próprias vontades e desejos, mas agora eu ando pela vontade de Deus na minha vida. É algo muitas vezes difícil de entendermos, porque muitas vezes as vontades de Deus vão contrariar as nossas vontades. Muitas vezes nós não vamos conseguir entender no momento a vontade de Deus para nós, mas deixa eu te dizer uma coisa, eu não preciso entender e você não precisa entender. Fidelidade é sobre isso também, é sobre confiança. Eu confio, eu obedeço porque eu confio, eu faço porque eu confio, eu faço porque a palavra diz que Deus tem bons planos para mim, eu faço porque a Bíblia diz que Ele é um pai para mim, eu faço porque a Bíblia diz que Ele tem o melhor preparado para a minha vida. Se Ele tem o melhor preparado para a minha vida, eu vou fazer, mesmo que eu não entenda agora, mas eu sei que o melhor vai vir. Eu não entendo nada, eu não sei nada. Os caminhos do Senhor, os planos dele são maiores, mais altos do que o meu e do que o seu. Fidelidade. Quando eu penso nos mandamentos, na verdade eu penso, às vezes pode até parecer, não sei, um pouco malvado, um pouco, às vezes a gente lê algumas coisas na Bíblia e parece um Deus meio bravo assim, né? Como se Deus estivesse meio bravo falando com a gente. E eu acho que às vezes até essa sensação, às vezes a gente tem, e eu acho que em alguns momentos pode até ser isso mesmo, sabe? Não que Ele esteja bravo, mas olha só, eu estava pensando nisso hoje. Pensa numa coisa, Deus é nosso Pai, nós somos filhos. Você que é pai, você que é mãe, você vê, por exemplo, o seu filho correndo e o seu filho está correndo em direção a um penhasco, e você sabe que se seu filho cair ali, ele vai morrer, e você vai chamar a atenção do seu filho, você toma um susto, você olha e você está vendo que o seu filho vai cair. Como é que você vai falar com o filho? Filhinho, vai cair, vai morrer, hein? Ó, vai dar uma morrida ali. Moleque, tá maluco? Vai dar um berro. Eu muitas vezes olho para os mandamentos e para as leis de Deus, e parece que consigo ouvir um grito de um pai de amor, um grito de um pai que está dizendo: eu não quero que você morra, eu não quero que você sofra, eu não quero que você chore, porque olha só, Provérbios 14:12 diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Então tem caminhos que para mim e para você parece que está tudo bem, parece que a vida está andando tudo certo, parece que as coisas está tudo jóia, mas Deus está olhando, está dizendo: não, 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 é caminho de morte, é caminho de destruição, é caminho de sofrimento, é caminho de dor, é caminho de lágrimas. Então na verdade, quando a gente olha para os mandamentos, a gente olha para as leis de Deus, é um
um grito do Pai para mim, para você, dizendo: olha, eu te amo tanto que eu não quero te ver sofrer, eu te amo tanto que eu não quero ver você chorando, eu te amo tanto que eu não quero ver você, sabe, dando errado na vida. Eu tenho tantos planos maravilhosos para você, eu sonhei tanto com você. Se você soubesse dos planos que eu tenho para a sua vida, se você soubesse do que eu sonhei para você. Não vai por esse caminho, não tome essa decisão, não faça isso, não faça aquilo. Não é porque nós servimos a um Deus que é mau, não é porque nós servimos a um Deus que é malvado. Muitas vezes hoje eu entendo isso, porque eu sou pai e eu falo para o meu filho e para minha filha um não, e eles não conseguem compreender, e eles ficam chateados comigo e pensam até que eu sou malvado naquele momento. Mas o não é amor, a disciplina é amor. Às vezes não permitir alguma coisa não é porque você não gosta, mas é o contrário, é porque você ama tanto que você vai dizer: não faça, não vá, eu não vou te dar, eu não vou permitir que você faça isso aqui, porque eu sei que se eu te der, eu sei que se você fizer, você vai sofrer, você vai chorar, e eu, como pai, não quero ver o meu filho e a minha filha chorarem. Então Deus está olhando para mim e para você e está dizendo: olha, não tenham outros deuses, não coloque nada à frente dele na sua vida. Sabe por quê? Porque existe sofrimento, é um caminho de morte, quando nós colocamos coisas, quando nós colocamos pessoas, quando a gente coloca o trabalho, quando alguma coisa é mais importante do que Deus nas nossas vidas. Certamente, pode ter certeza que o sofrimento vai vir, as lágrimas vão vir, os problemas vão vir. Agora, se eu e você colocarmos Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, os problemas podem vir, as tempestades podem vir, o dia difícil pode chegar, como em Mateus 7, 24 a 27 fala sobre a casa que está estabelecida sobre a rocha. A tempestade bate na casa, mas a casa não cai, porque Deus está sustentando aquela casa. Assim é na minha vida e assim é na sua vida, quando eu e você colocamos Deus em primeiro lugar, quando a palavra é fundamento, quando ela é a base, quando ela é que sustenta as nossas vidas. As tempestades da vida vêm e vão, mas a nossa vida continua de pé, porque Ele nos sustenta. Quando a gente entende isso, a vida fica mais fácil e mais leve, porque então, se eu coloco Deus em primeiro lugar na minha vida, se eu acredito nesse Deus que Ele é, o que Ele é? Ele é, meu amigo. O que Ele é? Ele é tudo. Tudo o quê? Tudo que você precisa. O que você precisa? De paz? Ele é. Alegria? É. Provisão? É. De restauração no relacionamento? É. Ele é tudo que você precisa. E quando eu entendo isso e coloco esse Deus em primeiro lugar na minha vida, no lugar devido, no lugar que Ele deve estar, quando eu acredito nesse Deus, quando Ele é o único Deus na minha vida, sabe o que acontece? A vida fica leve. Sabe por quê? Se Ele é tudo isso, por que eu vou ficar preocupado? Se Ele é tudo isso, por que eu vou ficar com medo? Se Ele é tudo isso, por que eu vou ficar tão desesperado assim? O chefe me mandou embora, mas o chefe dos chefes é que controla tudo, então eu estou tranquilo. Por isso que na Bíblia tem texto que vai falar: lança sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de mim e de você. Por quê? Porque a gente tem que ser maluco? Não, porque Ele é. Ele é o quê? Ele é tudo. Se uma porta se fechou, Ele é poderoso para abrir outra porta. Se o chefe te mandou embora, Ele vai te conectar com alguém, vai falar para alguém te contratar, Ele vai dar um jeito. E se não tiver jeito nenhum, Ele vai mandar alguém te levar uma sacola de compra na tua casa, alguma coisa Ele vai fazer. Ele mandou maná do céu para alimentar o povo no deserto. Ele é um Deus que faz como Ele quiser. Então, meu querido, se você for mandado embora do seu trabalho e ficar um ano sem trabalhar e ninguém te levar comida, algum jeito Deus vai dar, nem que caia comida do céu, mas Ele vai te sustentar, porque Ele cumpre a sua palavra e Ele é fiel. Só para terminar, Salmo 37, 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia, e o mais. Acabou a história. Eu entrego o meu caminho, confio nele, e o mais, que mais? É tudo, o mais tudo, o restante, o resto da história, a minha vida toda, Ele vai fazer, vai cuidar, vai sustentar, vai restaurar, vai alegrar, vai colocar paz, vai arrumar a bagunça que eu fiz. Eu só entrego o meu caminho, confio nele, e o resto Ele faz.
faça prova disso. Faça prova da palavra de Deus, vê se não vai funcionar na sua vida. Esse lugar tem sido lugar de transformação, de cura, de libertação. Quando nós colocamos em prática, a Bíblia é para ser seguida e obedecida. Se você só ouve e não faz nada, nada acontece na sua vida. Agora pega isso aqui e aplica na tua vida para você ver se não vai acontecer isso aqui que eu estou te falando. Pode ter certeza, você vai ver Ele fazendo o mais. Você vai ver Ele restaurando, você vai ver Ele fazendo o impossível, você vai ver Ele fazendo uma obra sobrenatural. Mas antes, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e aí então o mais Ele vai fazer. Você acredita nisso? Aplauda o Senhor Jesus, pode ficar de pé no seu lugar.